Alô, tudo bem? Nós estamos aqui no finissage da mostra O Fio de Ariadne e hoje temos o prazer de ter Oswaldo Carvalho, que é o nosso curador, falando um pouco sobre o trabalho. Eu agradeço a presença de todos que vieram na mostra e todos vocês que estão aqui também, num dia que a gente termina esse trabalho que me deu muito prazer e que teve um retorno muito bom, e que eu agradeço a todos que participaram, principalmente ao Oswaldo Carvalho, que fez um lindo texto e que apresentou a exposição. Oswaldo, com você. Tá bom. Bom, primeiro, agradecer novamente a presença de todos, né? Para falar do trabalho do Alexandre, o Alexandre fala muito bem sobre o trabalho dele, certo? Não precisaria estar aqui falando, mas ele faz questão, né? Eu vou ressaltar duas coisas que aparecem muito fortes no trabalho, que são, primeiro, que ele chama o Fio de Ariadne. Então a gente tem toda a história da mitologia grega, que é uma história que não é exatamente dentro da tradição grega, mas sim trazida do Egito para a Grécia, como aliás muita coisa. Quem conhece um pouquinho sabe que muitos dos filósofos que a gente conhece estiveram primeiro estudando no Egito para depois retornarem à Grécia e aí, então desenvolverem seus trabalhos, seja em matemática, como Pitágoras, que ficou mais de 20 anos no Egito, ou mesmo Platão, que ficou mais de 10 anos no Egito estudando para então voltar à sua terra natal, né, para desenvolver o trabalho. O Alexandre propôs isso como uma forma da gente pensar, né, essas situações do mundo atual, como a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo ele trouxe essa ideia que aparece agora aqui no vídeo, né, do ovo da serpente. Foi algo que a gente explorou um pouco na hora de falar sobre isso, né? Essa história do ovo da serpente parece estar em outro lugar, mas ela é na verdade da peça do Shakespeare, né, do Júlio César, que conta essa história. O Brutus fala dessa história, porque o Brutus tem várias falas muito interessantes, não só aquela que o Júlio César fala, né, até do Brutus, né? E ele fala isso, né, que a presença de Júlio César. Bom, temos a história toda de Roma, que Roma começa como uma república, e Júlio César tenta dar um golpe, né, transformando isso num império, onde ele seria esse ditador. E por isso ele foi assassinado, né, porque não se queria essa mudança. Né, muita gente não entende, mas não deu certo. Acabou que Roma vira um império, deixa de ser república e vira um império. E Júlio César, nessa peça Júlio César de Shakespeare, Brutus também fala sobre isso, que é como um ovo de serpente que deve ser logo quebrado, logo extinguido, para que não cresça, para que aquilo não vá adiante. E desde então, esse termo passa a ser usado como algo nefasto. Quando Bergman faz o filme, O Ovo da Serpente, ele está mostrando para a gente o surgimento, né, do nazismo na Alemanha. E nesse instante, esse nome hoje, até hoje, quando a gente fala em Ovo da Serpente, a gente fala disso, de qualquer proposta fascista, nazista, neonazista, né, que surge no mundo, a gente está falando de um ovo de serpente que está nascendo ali. E eu entendo que o Murucci quis trazer isso para a gente, apesar de, no primeiro plano, ele colocar para a gente o fio de Ariadne. Essa entrada no labirinto, esse enfrentamento com um monstro que está lá dentro, né? De lá ninguém conseguia sair vivo, ou porque não conseguia fugir do Minotauro, que vivia lá dentro, né? Esse monstro Minotauro, ele é metade homem e metade touro. Na verdade, ele só é a cabeça de touro, né? O resto é homem. Então, Ariadne, apaixonada, né, por Perseu, canta com ele, oferece a ele uma maneira de fugir desse labirinto, né? Claro que o Murucci nos propõe um labirinto visível. Eu posso entrar mais ou menos de longe, eu percebo o caminho e chego ao centro do labirinto. O monstro que ele traz para a gente não é mais o Minotauro, né? O monstro que ele traz para a gente é o que a gente vive hoje em dia, com várias situações em que pessoas estão emergindo como se fossem os novos fascistas, novos nazistas, em pleno século XXI, meio que assim, ao acaso, porque esse planejamento dele é anterior à guerra na Ucrânia. Então essas coisas aparecem aqui novamente. O Murucci tem outros trabalhos que ele também está falando dessas situações, isso não é exclusivamente, mas estamos aqui hoje reunidos para falar dessa proposta que ele trouxe para a gente. E falar disso
desse lugar, né, como ele está, é tão interessante porque está tudo tão bonito, né? Mas se a gente pensar bem, é uma coisa cética, é uma coisa tudo, não tem mais nada, não tem uma beleza verdadeira para ser admirada, né? Então ele coloca para a gente a situação que a gente está hoje. A gente tem um mundo tão legal, tudo tão certo, que a gente se recusa a ver que está indo mal, a gente está indo por isso, essas coisas estão acontecendo, a gente se recusa a aceitar que isso de fato esteja acontecendo. Finge, ignora que essas coisas estão aí. As imagens que ele traz, então, no vídeo, é quase que um clichê, mas ela reforça essa ideia de que, olha, isso está aí, gente, vamos prestar atenção, vamos olhar para isso, essas coisas acontecem. Né? O que eu acho, eu vejo muito, é que, na maioria das vezes, a gente realmente ignora as coisas. A gente não sabe, muita gente não sabe o que quer dizer um ovo da serpente, não entende essa história, não conhecia por alguma razão. Como ele coloca isso em segundo plano, né, eu sempre digo, tem duas histórias correndo em paralelo. Né? Uma que é, isso está aqui, isso está acontecendo, são as imagens. E outra é, como eu saio disso? Como é que eu saio daqui? Como é que a gente sai dessa? Então, para mim, né, a grande questão hoje é todos nós refletimos como é que nós vamos sair dessa situação. Porque nós nos colocamos aqui, certo? Ninguém empurrou a gente para cá, ninguém disse, olha, você vai ter que pegar esse, botar ali. Não, nós escolhemos. Nós fizemos isso acontecer. E agora, como é que nós damos solução para isso? Então, acho que o grande mérito do trabalho é fazer essa reflexão. Como é que nós vamos sair desse labirinto? Alexandre, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que eu não poderia falar melhor. Houve uma escolha em relação, eu preferi otimisticamente pensar numa saída, na possibilidade de reflexão sobre temos que procurar uma saída, temos que buscar esse fio, né? Mas você colocou exatamente qual é a concepção em relação a esse mal que perpassa hoje a sociedade e que ele é um mal que é natural do homem, ele precisa ser controlado, ele está sempre sendo gestado em algum momento, né, por alguém, e a democracia, as liberdades individuais, o humanismo é que nos salvará da possibilidade de que esse mal floresça e que esse mal nasça. Então, eu coloco algumas mazelas realmente a nível de clichê, porque eu quero ser muito claro em relação... São pontuais, mas elas são exatamente a lembrança, inclusive presente, né? Porque eu tenho a guerra, esse foi praticamente possivelmente um dos primeiros que a gente abriu aqui uma semana depois que a guerra começou. Então, talvez... um projeto que, como eu finalizei ele naquela semana, eu entrei com imagens da guerra, e isso, na realidade, talvez tenha sido um dos primeiros trabalhos que já colocou a guerra como protagonista de uma reflexão. E aí, nesse sentido, nós temos que pensar em achar uma saída, mas você colocou muito bem que o cerne maior do trabalho é a questão do mal e a questão de como ele é gerido, e nós não temos a capacidade de ver isso. Um outro ponto que a gente também pode pensar é essa questão da história e sua repetição. Isso. Que também é trazido nesse mesmo momento, né? Bom, já deve ter ouvido isso, né? Que a história primeiro acontece como uma tragédia e por fim como farsa. Isso foi Marx que disse, e ele escreve isso no 18 Brumário, que até o título já é uma brincadeira com isso, que é Napoleão, Luís Bonaparte, né, que vai se tornar dando um golpe, novamente um golpe, no meio dessa confusão. A golpe eu estou falando aqui porque a gente falou de Júlio César, tá bom? Queria dar um golpe, a gente está falando disso. E ele... Não estamos falando do momento atual do Brasil, não estamos. Olha, não estamos. Acontecimentos históricos. Pode ser que à luz da história no futuro, nós sejamos entendidos assim. E ele entende, e ele coloca essa situação dele quando ele percebe esses acontecimentos justamente com Luís Bonaparte dando um golpe, se tornando Napoleão III. E ele escolhe 18 Brumário. 18 Brumário é a data que na Revolução Francesa eles mudaram o calendário. Né? O calendário, não sei se você sabe, mudou dentro da Revolução, ele mudou. E 18 do Brumário seria o momento em que Napoleão dá um golpe, Napoleão aí o primeiro, né? Dá um golpe e se torna imperador francês. E ele dá o título desse livro, 18 Brumário, por isso.
né? Você fica, 18 de maio porque é a data. E ele já coloca no título uma pegada pra gente, né? Uma pegadinha, né? O Marx já era um cara antenado, já coloca pra gente, ó, já tá aqui, ó. Vocês já estão entendendo, olha só, olha a farsa. A história se repetindo, dessa vez como uma farsa. Porque ele se propõe como uma espécie de libertador, né? E nada mais faz do que, se depois dá um golpe, ele se alia de novo, a burguesia, e mantém tudo como estava, se torna um grande conservador, né? A própria burguesia já tinha feito isso anteriormente, então ela se torna revolucionária, mas quando ela se instala no poder, ela se torna conservadora. Então, e guarda todas as guilhotinas. Coloca elas, né? No... Então, falando do aspecto formal do trabalho, que eu acho que seria interessante, a gente pode pedir para o artista nos dizer por que a escolha exatamente desses materiais. Eu fiz essa pergunta. Então, quando eu fui convidado para esse espaço, ele naturalmente me veio a necessidade de que as pessoas tivessem uma interação maior. E eu achei que nesse momento tão instagramável da vida contemporânea, que todos gostam de interagir, tirar fotos, que eu tivesse algo que fosse um grande palco para que as pessoas tivessem essa moldura, pudessem ter esse interesse em fotografar. Isso realmente aconteceu. E ao trazer esse labirinto, eu também queria que as pessoas tivessem um pouco do sentido de percorrer, de procurar no caso, o objeto principal, que é o trabalho, que acontece no centro, delas terem também essa situação poética de também procurar a entrada e a saída de uma questão qualquer. E por isso que eu pensei essa instalação, que é uma coisa cenográfica, na realidade não é um objeto artístico em si, a instalação, ela pode ser que ela se torne algum dia, mas praticamente ela emoldura o trabalho, que é um vídeo em NFT, e que traz essas questões, mas na realidade eu queria que as pessoas tivessem essa sensação de procura e talvez também um pouco um motivo lúdico para aprender minha colocação. Quer dizer, eu não queria que ficasse tão seco que a pessoa visse apenas um vídeo, entrasse e saísse sem ter tempo de reflexão. E esse espaço, esse percurso dá um pouco um momento de reflexão para as pessoas. Eu tinha pensado na questão dos NFTs, né, de maneira geral. Eu ainda sou um observador do assunto, não sei se eu entraria de cabeça numa história dessa, né? Até recentemente, não sei se vocês viram, a questão de um hacker que levou milhões em obras de NFT. Ele se perdeu, se fez eu creio que ainda não seja algo... É estranho dizer algo virtual que seja concreto. Né? Chamar isso de algo... Não, está aqui, eu tenho trabalho, ele está comigo, eu não vou perder o trabalho. Não existe isso. Né? Quando você trata um processo desse totalmente virtual, querendo trazer para ele materialidade, parece estranho, né? Porque, bom, se ele é para o mundo virtual, por que eu faço questão? Talvez fosse uma espécie de imersão também virtual. Né? Eu acho que ele funcionaria mais interessantemente nesse lugar. Mas, no entanto, a gente traz ele para cá. Eu acho que o Alexandre também coloca uma questão aí já na discussão, não uma discussão antidialética, pelo contrário, nada disso. Mas por que fazer isso? Né? Sem querer entrar numa questão de dizer é bom, é ruim, nada disso, mas por que fazemos isso? Acho que é uma pergunta que, com a questão do NFT, é uma questão ainda não respondida. Acho que ainda vai ser matéria de muito estudo. Acho que ainda é para muita dissertação, para muita tese surgir por aí, explicando para a gente, ou trazendo as novidades desse mercado. O que isso vai significar no futuro? Alguma projeção para isso? Algo que vá acontecer de fato? Será que nós vamos viver nesse mundo onde, para a gente ver arte, a gente vai ter que estar dentro de casa, sentado, imerso em algum computador, vai parar, vai morrer? Isso que está acontecendo aqui não vai existir? Só vai acontecer lá no Meta, né? Metaverso, quer dizer, você vai criar o seu avatar, você vai passear, você vai deitar lá, sei lá, bota algumas coisas, turisticamente falando, bota algumas sensações, você começa a andar nesse mundo. Esse encontro presencial acaba e esse encontro passa a ser só de avatares, entendeu? Ninguém estaria aqui e esse universo aí faz sentido, né? O que eu acho sempre curioso é isso, esse universo que é totalmente virtual, você não pega ele, você não produz ele, né? Ele só fica no mundo virtual,
ele tenta se colocar nesse mundo, ele tenta estar no nosso mundo, né? Então acho que ainda há uma contradição, talvez uma repetição, como a gente falou no início, né? Uma farsa, uma tragédia. O que está acontecendo, né? É uma tragédia para a arte, NFT, ou só é mais uma farsa? Muito bom. Eu acho que a gente até poderia encerrar com essa frase lapidar, mas não, eu acho é muito interessante. Na realidade, existe um lado da arte hoje que é espetacular quase sempre, né? Cada vez mais as artes imersivas, as exposições que você entra são telas imensas, etc. E eu também tenho grandes indagações sobre o caminho que nós estamos trilhando na produção artística no mundo. Eu acho que sempre vai haver um componente tátil, um componente de imersão real, do mundo real, uma materialidade que o artista vai propor e o público quer. Não, eu acho sim. Eu acho que o mundo... numa caminha mas eu acho que o mundo NFT vai ser... Eu acho que a arte sempre vai ser o Tecnena. Sempre você vai precisar... A raiz da arte é essa, Tecnena. Eu acho que a arte é sempre um encontro sinestésico. Com certeza. Não é como alguma coisa, você vai lá, tem um ritual, a gente vive sem rituais. O nosso tempo é desritualizado. Eu gosto de ir ao cinema, ao teatro, porque é um momento ritual. Você vai ali, começa um determinado horário, termina. E eu acho que em determinado momento todo mundo vai sentir saudade, vai sentir, olhar para trás. Cara, eu preciso de rituais na vida, porque a vida não é essa coisa contínua. Não é um poema em linha reta, como falava o Fernando Pessoa. Eu, do jeito que eu vejo a coisa, eu vejo muito diferente. Eu tô mais por aí. Veio para entrar mais o aspecto. Não, mas é bom. Do passado presente, do futuro presente. Eu vejo bem assim, sinalizando o futuro está presente e que o passado está sendo revisto e revivenciado. Ótimo. Eu não esperava. Não, gente, eu talvez coloque, e aí tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, esse trabalho é de NFT, mas a instalação, eu usei uma base matérica de algo que eu estou experimentando há algum tempo e que também eu acho que eu pretendo ficar bastante tempo com o que é esse material metálico, porque eu venho desde a Bienal, que eu me apaixonei pelo material cromado, pelas coisas cromadas, desde do trabalho que eu fiz na Bienal de Veneza. E aí eu venho com vários trabalhos que eu venho investindo cada vez mais. O Brasil tem uma tradição em escultura, né, em aço cortem e vários trabalhos nesse nível. E mas pouca gente trabalha com esse material com mais reflexão, refletivo, né, refletivo. E aí eu como desde Brancusi, um trabalho meu muito lá atrás já fazia uma elegia a Brancusi, né, a questão que ele que inaugura na escultura clássica, ele inaugura o material que tem o reflexo, né, ele faz a grande apologia no trabalho dele, e eu vim caminhando com isso e cheguei nesse material aqui, que é um material industrial como vários que eu trabalho, e estou muito confortável em trabalhar com ele e trazê-lo para essa grande instalação que deu um relevo muito interessante, deu essa asepsia, essa coisa que parece um pouco como bandeja de necrotério, né, também, né, tem uma coisa assim, uma coisa meio para mim tem uma pegada totalmente assim de, né, sci-fi, sabe, aqueles filmes aqueles lá atrás do Fahrenheit, isso, 451, isso, então, essa coisa, assim, porque um mundo futurista, 247, isso, o mundo futurista E 2049, me remeteu também ao QR Code. QR Code que o centro vai ser as informações e você de cima você pode fotografar, acessar. Então isso visto de cima, na planta baixa. Você entendeu? Também que é o que quando eu coloco ali no meio, que ele aparece, no meio do trabalho, quando ele aparece, ele tem uma textura de QR Code, né? Eu concordo plenamente com você.
Gente, nós temos milhões de questões, podemos ficar muito tempo. Só para você falou, levantou uma questão que nós somos espectadores. E aos espectadores alheios e aqueles que ficam vendo isso e aonde há o desdobramento disso. E os gregos também explicam através da Cassandra. Síndrome de Cassandra é aquela que sabe o que vai acontecer e tenta alertar e ninguém está aí. E ninguém não tem a capacidade de persuasão. É o que toca você como artista, outros tantos que sabem dos riscos. Isso está determinado aí, mas está difícil de você convencer, de persuadir esse fim, esse labirinto que estamos entrando, que pode ser fatal. Porque nós estamos no momento num grande labirinto, mas existem outros e maiores, né? Porque existe uma questão limite do planeta e tudo mais, que cada vez mais está dificultando. Quer dizer, a gente vai ter um futuro talvez muito difícil se não tomarmos as devidas precauções agora e escolhas. Nós como pessoas, como humanidade, mas só que é tão rápido que pode ser que a gente, no nosso final de vida, nossa faixa etária, a gente tenha que enfrentar coisas inesperadas, né? Mas pelo menos assim, mas assim, os filhos e os netos de todos nós, ou ali o rapaz ali que deve ter uns 20 e poucos anos, eles podem estar segurando a onda das nossas más escolhas e de não acharmos o fio de Ariadne possível. Então, gente, muito obrigado. Gostei muito da presença de vocês. Obrigado mais uma vez. Tentar aqui. Muito obrigado. Esse curador conseguiu entender muito bem o trabalho e ser muito generoso em participar. Né? Obrigado, gente. Eu fiz o trabalho aqui, ele fez a curadoria, eu montei um polo no raio desse. Eu não vi, eu vi a distância que ela chamou lá na outra foi sala. aqui, também, foi muito bacana, ele que foi o curador. Eu acompanhei o trabalho todo pela internet, as visitas. Foi muito bacana.